Então, meus amigos, nós vamos, hoje, 18 de março, segunda-feira, claro, nós vamos começar agora a nossa reunião para mais um capítulo da apostila número 1 da Federação Espírita Brasileira, o melhor material que nós conhecemos para o estudo da mediunidade, como, aliás, nós já temos feito há muitas semanas. Então, nós vamos buscar a oração para darmos início à reunião de hoje e vamos juntos, aproveitando mais uma vez conteúdos muito úteis para nós todos. Que vocês todos estejam muito bem, os que estão agora fazendo parte da reunião, os que estarão acompanhando ela gravada amanhã ou depois. E nós, então, vamos preparar o nosso ambiente, a nós mesmos, buscando carinhosamente a ferramenta da oração, da prece. Nós que tivemos o nosso dia de trabalho, de convivência, de experiências humanas, nós vamos deixando tudo isto de lado por uma escolha de todos nós, para que possamos adentrar o mundo espiritual, num certo sentido, estudando este aspecto tão bonito e tão importante do relacionamento entre os espíritos desencarnados e aqueles que estamos, por agora, encarnados no plano físico. Essa questão que é universal, que diz respeito, por isto mesmo, a toda a humanidade, em graus diferentes, com entendimentos variados. Mas nós que somos espíritas, agradecidos a Jesus por isto, por nos ter enviado o Consolador prometido. E, portanto, agradecemos a todos aqueles que tornaram esse estudo possível para que possamos adiantar a nossa compreensão da realidade com vistas ao presente, ao futuro nesta vida e ao futuro longínquo, numa oportunidade nova qualquer que tenhamos ali adiante. Que durante o estudo em si, os benfeitores, os anjos de guarda, os protetores, os guardiões, estejam, como de costume, perto de cada um, visitando-nos nos nossos lares e, sobretudo, aqueles mais preparados, nos inspirando para que o entendimento possa ser de cada um o melhor possível no ano letivo sobre a temática espírita que cada um se encontra no presente. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, e todos esses amigos também auscultando os nossos corações, todos desejando contribuir para o bem geral da humanidade, eles retirem do nosso mundo interior, do plano físico, do duplo etérico, de todos os reservatórios
que cada um de nós dispõe os elementos que vão contribuir para a saúde, o bem-estar e a paz de todas as pessoas, em todas as nações da Terra. Agradecendo a esses benfeitores, nós vamos dar início ao estudo desta noite, o 18 de março. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos lá para a nossa apostila. Lembrando, então, a página que é a página 139. Então, vejam o título. Chama-se Laboratório do Mundo Invisível. Então, nós já começamos a imaginar o que vem pela frente, né? Lembrando de que o mundo espiritual tem toda uma estrutura em que a maioria não nos é conhecida ainda, apesar dos livros, sobretudo de André Luiz, mas também de outros autores. Então, qual é o mundo invisível? É o mundo espiritual. E laboratório significa como que algo, um emblema sobre pesquisa, sobre ciência. E é aí que nós vamos entrar um pouquinho hoje, recordando também que esse nome, Laboratório do Mundo Invisível, é o título do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que é a nossa base. Tá bem? Então, vamos juntos para adiante, vamos ver que aspectos que serão importantes de serem trabalhados na noite de hoje. Entre as surpresas que as narrativas espíritas apresentam a respeito das diferentes dimensões do plano espiritual, um fato se destaca. O mundo invisível é semelhante ao visível, ou plano físico. Daí o espírito André Luiz transmitir informações, algumas até corriqueiras, por ele presenciadas na região inferior, para onde foi conduzido logo após a sua desencarnação. Aquilo lá era uma espécie de um umbral inferior. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me, disse ele, a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Irmão Jacó, que é um outro autor, é o autor de um livro famoso, espírita, da FEB, chamado Voltei. Irmão Jacó, na verdade, é o pseudônimo de Frederico Figner, médium e um trabalhador espírita incansável lá no início do século XX. Relata no livro Voltei, impressionado com a paisagem escura e perturbada que atravessara por ocasião do seu desenlace, recebendo do irmão Andrade, que o auxiliou após a desencarnação, a explicação de que tal passagem representava. É um livro que eu diria para todos, vale muito a pena a leitura. Talvez até possamos consegui-lo em PDF.
mas vale, isso é que importa, que ele seja buscado e lido. Então, reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira, cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. Aí eu pergunto para vocês, como é que se chama isto? Essa atmosfera das emanações mentais da maioria. Qual é uma palavrinha simples que reflete bem tudo isso? Psicosfera? Tanto... Oi, Marcelo? Psicosfera? É a psicosfera, essa é a palavra. Então, a psicosfera, ela é um resultado amplo por causa do padrão vibratório de 22 bilhões de humanos. Uma parte encarnada, uma parte desencarnada. Porque psicosfera vem do psiquismo, vem da mente humana. E a mente humana existe tanto para uns como para outros, dos dois lados da vida. Então, vocês podem imaginar, em sendo um mundo de expiações e de provas, um mundo ainda com todo um quê de primitividade, que traduz a etapa histórica anterior, quando a Terra era chamada, conhecida de mundo primitivo, né? Ainda hoje, nós ainda temos o resultado de uma espécie de uma limitação moral, psíquica, da maioria dos habitantes do planeta. Eu ia usar uma indigência moral, mas preferi não falar nisso. Mas a ideia qual é? Com toda a história das guerras e de tudo aquilo que o ser humano já fez, cada um contrariando as leis divinas, tendo em vista a tríade devastadora do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de outros aspectos sempre lembrados nas segundas-feiras, o resultado está em torno de nós. É claro que há uma psicosfera mais própria de cada filho de Deus na Terra. E na Terra e no grande universo. Só que o nosso mundo é um mundo muito limitado moralmente. Então, cada pessoa tem a sua psicosfera própria, pelo que ela pensa, pelo que ela sente, pelo que ela irradia, mas também numa mescla com aqueles espíritos desencarnados do seu entorno, em função dessa relação entre cada encarnado e um grupo maior ou menor de espíritos mais ou menos adiantados, de acordo com o que cada um seja, do que cada um é, do que cada um conquistou ou não. Então, a psicosfera da Terra, ela é muito escura, mesmo na superfície onde moram os encarnados, e também o umbral médio, com bilhões de desencarnados. Então, essa psicosfera, que é a da crosta, ela é muito limitadinha. Quando nós vamos para esferas mais altas, progressivamente, umbral superior, arte, cultura e ciência,
amor fraterno universal e a mais alta, a do governo da vida, tudo vai ficando rarefeito, sutil, suave, maravilhosamente confortável, até a plenitude do ponto de vista vibratório. Só que só sobe quem trabalhou as suas questões pessoais, quem libertou-se destas coisas que são os vícios morais. Por outro lado, tristemente, algo que é de muitos bilhões, quando nós olhamos para baixo, estando no umbral médio, que é a altura da crosta da vida dos encarnados, aonde André Luiz esteve, foi comentado agora, é o umbral inferior. Logo que ele desencarnou no pós-operatório imediato de uma cirurgia abdominal. Só que ainda do umbral inferior, já vimos isto para baixo, nós temos as trevas, eu ainda brinco dizendo superior, média e inferior, e continuando a descida, a parte mais lamentável, dolorosa, abissal, onde nós temos o pior da história humana, que são as zonas abissais. E eu também poderia dizer superior, média e inferior. No magma da Terra, no núcleo geofísico da Terra e na profundeza dos mares. Voltando, quando ele diz se reveste das emanações mentais da maioria de seus habitantes. Então, como a maioria ainda é de vida moral muito precária, é só nós analisarmos o que existe hoje no mundo material, o que as pessoas buscam, com o que elas se comprazem. São verdadeiras misérias. E isso repercute numa psicosfera mais individual e numa extensão natural para o conjunto da psicosfera gerada, vamos dizer, pelas coletividades humanas de cada região. Tem muitas questões e histórias aí, mas vamos adiante. O espírito Camilo Cândido Botelho, em Memórias de um Suicida, que é o autor espiritual, por Dona Ivone do Amaral Pereira, narra que, por ocasião da visita de entes queridos aos internos na colônia Maria de Nazaré, bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes. E, com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para nossa sensibilidade, ambientes íntimos, encantadores, que, por nos falarem as recordações mais queridas, tanto da infância como da juventude. Quem eram esses? Como o autor que havia cometido suicídio, quando ele e tantos outros são resgatados por estas damas e por outros de uma equipe imensa de Maria de Nazaré, elas preparam o ambiente iluminado e confortável para o acolhimento de centenas de espíritos, que naquela altura foram capazes de, em recebendo a devida ajuda,
serem levados para o alto, para uma nova fase, um novo ciclo de recuperação individual do ponto de vista moral definitivos. Mas antes eles sofreram muito. Naquilo que o próprio autor comentou no mesmo livro, O Vale dos Suicidas. Seguindo. Muitos deles traduziam o lar paterno. Outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever a minha mãe querida. Revia minha esposa e recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno. Os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Vejam como é uma parte do trabalho daqueles acolhedores das esferas de amor, a bem do psiquismo, a bem da mente humana, daqueles que estavam para se recuperar de uma longa etapa de sofrimento. Vejam a importância das lembranças positivas. Isso é um verdadeiro tesouro na memória, na experiência pessoal de cada um. De certo modo, por que na infância? Porque boa parte, mas não toda a humanidade, teve uma infância razoavelmente boa e feliz. Infelizmente, uma outra grande parte não. Vocês imaginam a infância dos palestinos, a infância de lugares onde temos a miséria, a desnutrição, o desabrigo, a fome, em tantos países da África, da Ásia e das Américas. Enfim, seguindo. No plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus habitantes. Essa elegância a que se refere a obra não é a elegância artificial, não é fruto dos arranjos da cosmética, que qualquer um, até nesse mundo, pode buscar para uma apresentação de melhor qualidade. Não é sobre nada disso que ele está falando. Destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus habitantes, o cuidado com certos detalhes, como objetos e decoração dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. Olhando essa parte do livro, nós também encontramos como que uma ideia do que nos pode esperar no futuro, uma vez desencarnando. E a ideia de que tudo isto existe, tudo isto é alcançável, mas dependendo do processo evolutivo
de onde nós estamos. O que é muito preocupante é que a imensa maioria vive nas profundezas. E somente uma minoria que consegue, a uma altura, chegar a estas esferas felizes, belas, que são como que um prêmio de uma vitória de cada um sobre si mesmo. Como se diz de uma outra forma, o galardão da vitória que todos devemos buscar. Muito bem. André Luiz traz notícias de bosques, parques educativos, dos mananciais de água, dos salões naturais que reproduzem quadros da passagem de Jesus pela terra. E ainda descreve a formosura do salão da ministra veneranda, uma das ministras de nosso lar. São 72 ministros, ela é uma delas. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. É a ideia do galardão, é a ideia do que qualquer um pode alcançar na medida que realiza, que completa o dever de casa e ganha uma aprovação natural da parte não de mestres, professores, mas da própria lei. É uma conquista individual e ela é automática. Não precisa haver uma solenidade para uma medalha por uma conquista desse tipo. Não é? As coisas acontecem, fluem, sem essas necessidades próprias do planeta Terra no mundo material, que são válidas, né? Mas, do outro lado, as coisas são mais espontâneas, automáticas e muito precisas. Pois bem, veneranda, todo mundo que leu o Nosso Lar vai se recordar. Quem não leu é para fazer essa leitura correndo. E depois os mensageiros, missionários da luz e toda a série até o livro E a Vida Continua. Pois bem, vocês devem ter reparado por que nós estamos num grupo todos interessados no estudo da mediunidade, na educação mediúnica, no seu desenvolvimento, aperfeiçoamento. E estamos estudando sobre a natureza do mundo espiritual. Por quê? Porque nós, médiuns comuns aqui no dia a dia da Terra, sutis ou ostensivos, nós vamos interagir com espíritos de condições diversas. Desde aqueles que já alcançaram estas possibilidades, como outros que estão a caminho, que desejam, mas que ainda estão muito eivados de vícios, cheios de sentimentos equivocados, como diz na obra da codificação, inclinações más. Pois bem, sigamos. Aí diz o texto, a conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação, ou estímulo, motivação para fazermos o dever de casa. Acrescenta sua amiga Narcisa, habitante de nosso lar. Vocês lembram da tia Narcisa?
Vocês lembram que quando André Luiz, ele que ficou um punhado de anos no umbral inferior, faz como que uma primeira oração ao lembrar-se da sua mãe, imediatamente há um movimento a seu favor. E ele é levado, quase que automaticamente, para a colônia. Mas para onde ele vai? Para o hospital. Por quê? Porque a natureza não dá saltos, né? Até dá, mas não vamos falar disso hoje, são os saltos quânticos, mas isso é outra história. Mas não dá saltos no sentido de que o aperfeiçoamento ele é gradativo. Então, André Luiz, ele havia adoecido por algumas coisas que ele havia feito durante as suas vidas, incluindo a vida como o médico, não é? André Luiz. Então, foi isso que o fez viver no umbral inferior por uns anos. Mas quando ele sobe, é um salto, né? E ele vai para o hospital para tratamento. Vocês lembram de Aniceto, vocês lembram de instrutores da colônia, que ao mesmo tempo eram médicos. E ele é tratado no hospital da colônia. Lembram disso? Vai se recuperando, recebe passes, orientações, ele se surpreende muito, acha tudo aquilo muito esquisito, mas se adapta logo. Porque ele também tinha suas bases intelectuais e morais prévias. E aí, como era um hospital, lembram? Ele, numa altura, vendo tanta movimentação, não é, de pacientes, e ele era médico. E, numa altura, ele pede aos instrutores: olha, eu sou médico, como vocês sabem, e eu gostaria de ajudar no tratamento dos doentes que forem chegando para tratamento em nosso lar, como, aliás, havia acontecido com ele. E aí o orientador disse: não, André, ainda não. Você ainda não tem condições para isto. E aí o orientador diz: olha, eu vou sugerir que você vá lá para o hospital para ser um observador do que é feito lá. E lá você vai conhecer Narcisa, que era como que uma pessoa que cuidava de receber, de acolher e de cuidar de desencarnados enfermos que conseguiam chegar na colônia, mas ainda na fase de hospital. Aquilo já era um aprendizado para André. Narcisa o acolheu, é esse personagem, amiga de Veneranda. Narcisa era super querida e ela foi a primeira instrutora de André Luiz, num certo sentido. E aí os dois convivem. E é Narcisa, por que eu lembrei agora? É Narcisa que apresenta Veneranda para André Luiz, falando um pouco dessa hierarquia de governo da colônia. E a colônia não é uma coisa pequena, no caso de nosso lar. É uma cidade astral, com todos os seus elementos, aspectos, e toda a diversidade da vida dos seus habitantes. E é Narcisa que, dizendo de Veneranda, para André Luiz e para nós, que lemos, não é, o livro Nosso Lar, o que Narcisa diz?
André, ela é uma das dirigentes, ela é uma das que tem estado na colônia há muito tempo. André, Narcisa, isso quando o livro foi escrito, portanto, há muitas décadas. Narcisa tem 1 milhão de horas trabalhadas, sem descansar, sem reclamar, sem esmorecer. Por isso ela é uma dirigente de uma cidade no mundo espiritual. Há quem acredite, por último, que veneranda seja Isabel de Aragão, a mentora de Portugal na companhia do infante de Sagres, Dom Henrique, da Escola de Navegação de Sagres, seria, e tudo indica que é mesmo, Isabel de Portugal, que é um dos espíritos mais venerados pelo povo lusitano. Então vamos adiante, senão eu vou indo para outras bandas. Vamos voltando. Então, em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta a seguinte questão: mas onde eles vão buscar esses vestuários, semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos ou encarnados, com todos os acessórios que os completavam? Seguindo, para responder à indagação, supôs que as vestimentas dos espíritos poderiam ser parte integrante da forma natural dos espíritos se apresentarem, mas indaga: e quanto aos objetos e acessórios? Teriam eles correspondentes no mundo invisível? Ou seriam apenas impressões, ou até mesmo mera aparência? A resposta às perguntas foi fornecida pelo espírito São Luís. São Luís é o espírito que, junto de Joana d'Arc, é mentor da França. De tal maneira que, assim como nós nos lembramos do anjo Ismael para o Brasil, nos lembrávamos há pouco de Isabel de Portugal, ou Isabel de Aragão, a rainha, esposa de Dom Dinis e do infante de Sagres, no mesmo modo para Portugal, São Luís e Joana d'Arc estão para os franceses. E se resume no seguinte: todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico. É uma matriz para tudo. Em relação ao vestuário, este é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram na composição do perispírito, que é uma parte que nós chamamos de corpo astral do perispírito, que é o que tem a forma humana. Nós ainda vamos ver outros elementos sobre tudo isso mais para diante. No item 116 de O Livro dos Médiuns, Kardec narra o caso de uma senhora que, estando acamada por enfermidade, viu por 2 noites a presença de uma pessoa conhecida que morava na sua cidade. Ela sempre o via sentado em uma poltrona aos pés da própria cama, trazendo às mãos uma caixa de rapé, de onde tirava uma ou outra pitada. Não conseguia falar com ele, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse.
Tempos depois, já recuperada do susto que a aparição lhe causara e da doença, recebeu a visita desse senhor. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Um exemplo clássico é o da escrita direta, na qual palavras e dissertações escritas utilizam tintas de cores diferentes e que surgem no ar, na madeira, no papel, sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Essa já é uma fenomenologia de efeitos físicos, que vocês já viram um pouco nessa mesma apostila, nesse mesmo estudo, há semanas atrás. Sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Kardec ressalta que, à primeira vista, poder-se-ia supor que o espírito escrevia com o apoio de um lápis. Verificou-se posteriormente que não era o que acontecia. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. Estamos falando de um papel, uma madeira ou o ar no nosso plano físico, o plano dos encarnados. Lá do outro lado, tudo é muito mais fácil. Matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? Aí entra São Luís que explica. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Muito mais fácil a escrita, porque a quantidade de matéria para isto é muito menor. Pois bem, eu até pensei de sugerir que vocês, todos os dias, coloquem uma folha de papel em branco em cima de uma mesa, assim, de ladinho, né? E vocês, todo dia, mais adiante ou no dia seguinte, se colocaram à noite, deem uma olhadinha para verem se não tem nenhum recado por essa chamada escrita direta. Ela não é comum por causa da necessidade do ectoplasma, mas todos temos ectoplasma ou fluido vital. Então, isto é perfeitamente possível. Faria mais sentido numa reunião mediúnica, numa instituição espírita qualquer, obviamente séria, mas nada impede de nós termos expressões mediúnicas num ambiente familiar, inclusive desse tipo. Agora fica a critério de cada um de vocês. Não há receio de nada, desde que, claro, vocês mantenham, né, o ambiente da psicosfera do lar, aquele da melhor qualidade, não é? Pelas escolhas que façam e pelas preces de cada dia, não é? Pois bem, seguindo, o fluido cósmico universal é suscetível de transformações pelo homem encarnado e desencarnado, porque para isso os dois são iguais, produzindo não só diversidades de matérias,
como também mudanças nas matérias existentes. Por exemplo, transformar corpos opacos em transparentes e vice-versa. Consta o seguinte no Livro dos Médiuns: ora, assim como o espírito, servindo-se apenas da sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar as suas propriedades, usando como reativo a própria vontade? Vejam só, isso também para nós, seja novo ou seja uma recordação. Isto é um aprendizado para o futuro. Nem tanto para o dia a dia da atualidade, mas um dia seja desdobrados durante a noite no sono físico, ajudando em curativos, em pacientes encarnados ou desencarnados, nos lugares do planeta Terra onde só existe agora a destruição e a morte. Vocês sabem que lugares são esses. Tudo isto durante a noite, despertos para isto, orando no final do dia, antes de adormecermos, nós podemos compor com as equipes de desencarnados que trabalham 24 horas por dia. E, com o uso desses aspectos que estamos estudando hoje, nós podemos, com os recursos que temos, sermos criativos o suficiente com a manipulação gentil dos fluidos divinos cósmicos, tratarmos de pessoas com sérias deficiências, ferimentos, dramas morais e físicos dos seus perispíritos. E também, se são encarnados, dos seus corpos físicos. Por isso que isso aqui tem um valor bastante relevante. Claro que, uma vez desencarnados, tendo um pouco desse conhecimento, tudo também vai continuar do lado de lá, a partir desse grau de liberdade maior que a desencarnação oferece a qualquer um. Não é? Muito bem, vamos nos preparando para encerrar por hoje. Vemos, então, a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, que é o desencarnado, aquele que guarda a próxima reencarnação, aguarda a próxima reencarnação, como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ensina Emmanuel. Vocês lembram da vez anterior que nós estudamos os departamentos da mente humana? De volta a esse assunto estamos agora. Porque tudo é, vamos dizer, plástico, dinâmico, e a vontade é o grande elemento por trás das mudanças de tudo isso, tanto para melhor, no sentido evolucionário, como no sentido prático, de nos tornarmos mais úteis às comunidades encarnadas ou desencarnadas. Essa era a página. Então, falta mais um parágrafo
E aí nós terminamos esse capítulo. A vontade exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos espirituais pelo passe, atividade corriqueira na casa espírita. Por último, sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando assim a transformação de suas propriedades íntimas. E desse modo o capítulo é encerrado, como vocês veem. Vale uma lembrança, não é? O exercício da vontade quanto ao desenvolvimento, quanto ao seu treinamento, por ocasião da prece, da oração. E quando ele fala de magnetismo, se vocês forem ver o que Mesmer, desencarnado, portanto, o espírito, traz e está na Revista Espírita, ele dizendo: a prece é um cordial da alma. E ele diz: o mais importante exemplo de um magnetismo espiritual é a oração. Na medida em que as orações, com total desinteresse, elas vão sendo experimentadas, cada um vai como que fazendo um aprendizado e desenvolvendo a sua vontade quanto àquilo que ele enaltece, ou ela, na oração. Sobretudo o bem dos demais. Então, a prece é magnetismo. E é Mesmer que lembra isso. Olha, há outros magnetismos, além do magnetismo mineral dos ímãs, dos vegetais, dos animais, do magnetismo humano e do magnetismo espiritual. E aí ele dá a prece como o mais importante exemplo de um magnetismo transcendente. Fica a reflexão conosco, não é? Muito bem, meus amigos, estão todos bem? Espero que sim. Alguém gostaria de fazer uma perguntinha ou duas? Teríamos uns minutos. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite a todos. É sobre vestimenta, doutor Sérgio. A minha dúvida é a seguinte: a pessoa que desencarna, ela desperta lá do outro lado, já vestida, ou sofre alguma interferência externa de lá para que isso aconteça? Boa pergunta. Sérgio, em geral, a pessoa encontra-se vestida, na medida que é alguém do mundo civilizado que se habituou a usar roupas no seu dia a dia. Então, é como nós vimos no capítulo, é como que algo do corpo astral, de tanta familiaridade com roupas, mentalmente nós vamos impregnando o nosso astral com as escolhas das vestimentas que usamos no dia a dia. Então, ninguém
se vê propriamente desnudo ao morrer, com uma ou outra exceção. Uma pessoa de uma tribo indígena cujo hábito é uma vestimenta mínima. É diferente. É a sua impregnação particular, da sua origem, de um povo originário de qualquer lugar do planeta. Entendi. Outra coisa que também é possível é que, havendo uma estrutura de vestimenta pouco adequada, amigos espirituais, havendo merecimento, trabalham para a colocação de uma vestimenta compatível com aquele lugar e com aquela ocasião. De um Entendi. modo geral, Sérgio, não nos preocupemos com isto, porque, na verdade, há um hábito, mas tudo isso é muito dinâmico e nós podemos alterar da forma que nós quisermos, dentro de certos limites, claro. E também, e de novo, pelo uso da vontade. Tá bem? Ok, Que mais? Professor, Priscila? posso aproveitar a pergunta dele? É, Claro. essa questão da vestimenta. Queria saber o seguinte: normalmente, quando médiuns videntes veem espíritos, eles normalmente estão com uma roupa comprida, mais clara e tudo. Eu sou vidente, eu já vi vários tipos, eu já vi monge, eu já vi gente com outras roupas, com roupa antiga, de terno, mas realmente, até eu também, quando vou ver assim, espíritos, né, de uma luz um pouco maior, eles estão com uma roupa mais ou menos padrão. Tem Mas, alguma coisa disso? Padrão, mas, assim? Aquela roupa comprida, mais clara. sim, eu não entendi a sua pergunta, Se tem algum padrão, por que isso? porque, em geral, quanto mais preparados são os espíritos, adiantados moralmente, eles menos se importam com detalhes das suas vestimentas, Hum, no sentido de estarem ah, bonitos e com roupas que são bem coloridas, bem espalhafatosas, vamos dizer de outro modo. Então, quanto mais houver essas preocupações com a aparência pessoal, menos elevados eles são. entendi. Mas, assim, então, por exemplo, por que não sei qual que é o nome disso, aquela roupa e não uma calça, uma blusa, Não se alguma coisa nesse usa, sentido? mas depende da esfera de vida. Numa esfera mais próxima da gente, assim, da crosta, umbral médio, pode usar de tudo, Entendi. entende? Porque há uma similaridade nas ondas dos pensamentos, dos desejos, das motivações, e aí a pessoa prefere estar com uma roupa que já usou muitas vezes, no mesmo padrão, Uhum. com cores, com aspectos do mundo que acabou de deixar. Mas na medida que ela compreende a realidade sua, a realidade do planeta, a realidade do mundo espiritual, se ela tem um mínimo de discernimento, ela vai abandonando as coisas que eram mais típicas da vida dos encarnados, porque aquelas coisas já não serão mais do seu interesse. Entendi, entendi. Então, quanto mais, vamos dizer, mais amadurecido são os espíritos, mais eles não se importam. E aí o padrão de caridade, de amor, de afeto, faz com que o seu astral crie naturalmente túnicas, tão somente
túnicas alvas, Uhum. porque nada além disso interessa. Porque todos eles já sabem que o que importa não é a aparência, é o que trabalha, é o que pensa, é como vive. Então, ele deixa as superficialidades, as coisas de distrações, que no mundo dos encarnados é uma coisa muito comum. O que é a cosmética? Não é? É você criar uma condição que é artificial, não é? Em função da pessoa que deseja apresentar-se de um certo modo. É natural para os encarnados? É, mas desencarnou, vai perdendo isso. E é bom que perca, porque se não perder, é porque continua valorizando as superficialidades. Vai viver aonde? Feliz numa esfera iluminada? Uh-uh. Entendi. Obrigada. Não por isso. Então, meus amigos, muito obrigado. Vamos fazer, então, a nossa prece, vamos lembrando da importância da água para ser fluidificada. Vamos lembrando que sempre é bom vocês terem como que uma lista de nomes de pessoas que vocês gostariam, como na prece pela humanidade, que eu penso que muitos de vocês participam, para que nesses momentos de oração, no início, no fim, não é? O nosso desejo de beneficiar essas pessoas fique aflorado, lembrado, e a nossa rogativa para os espíritos mais elevados seja para o bem de todos eles. O que não invalida que oremos também por quaisquer outros que nós nunca vimos, que nós não conhecemos. Às vezes é mais importante esse aspecto do que a busca por favorecermos ou que a espiritualidade maior favoreça tão somente os mais próximos a nós. Tá bem? Então, deixa eu buscar aqui uma Ave Maria enquanto alguém vai buscar a sua água. Muito bem, meus amigos. Então, nós desde logo já vamos agradecendo novamente a esses amigos como Eurípides Bezerra, Francisco de Assis, aqueles que havíamos citado agora há pouco, relacionados ao Brasil, o Anjo Ismael, a França, a Portugal, mas lembrando que a nossa união é pelo mundo inteiro. 200 países, bilhões de encarnados, outro tanto de desencarnados. Boa parte, muito necessitada desse amparo pelo qual rogamos a Jesus, por crianças e jovens, homens e mulheres de todas as idades, até os mais idosos e eventualmente frágeis, pelos seus problemas de saúde. Ao mesmo tempo, Jesus, a lembrança que os espíritas temos dos desencarnados com muitas aflições. E nós que temos
fluido vital, e temos 30 trilhões de células em nossos corpos físicos, cheias de moléculas sadias desse fluido que garante a vida e a sua saúde. Nós queremos doar, Jesus, sabendo das agruras de milhões e milhões dos dois lados da vida, para que todos os espíritos mais adiantados, sob a inspiração e a tutela de Maria de Nazaré, de José, de João Batista, de apóstolos e discípulos, todos possam ajudar os sofredores, resgatando-os das dificuldades comuns, tirando-os de tudo aquilo que sofreram pela violência das outras pessoas, nas guerras, nos conflitos, em todos os continentes praticamente. Que o teu amor, Jesus, e dessa pleiade de espíritos maravilhosos, por tudo que já cresceram e que trabalham em teu nome para as populações dos países africanos, asiáticos, europeus, sobretudo os da Ucrânia, os do Oriente Médio, sobretudo os da faixa de Gaza, da Cisjordânia, que são os que compõem a maior tragédia que o mundo atual conhece, entre encarnados e desencarnados. Países ibero-americanos, desde o Canadá até a Patagônia argentina e chilena. A Ásia imensa, tão populosa, os países asiáticos continentais e os países insulares. Na verdade, a geografia não é, amigos, nos fala destes contextos, mas lá, em tudo isto, vivem irmãos e irmãs de cada um de nós, que podem ter as suas culturas, idiomas, hábitos alimentares, vestimentas, mas em essência, os do Oriente e do Ocidente, do hemisfério norte tanto quanto do sul. Somos todos irmãos. E a imensa maioria com as mesmas dificuldades que nós, necessitando, Jesus, do amparo divino destes inúmeros espíritos, que quando oramos, debruçam-se e nos vêm ajudar, proteger, assistir, amparar, resgatando todos eles através de vórtices divinos dos engenheiros siderais
ativados enquanto oramos, para levá-los, vítimas da violência, suicidas, abortados, massacrados pela maldade humana, como nos ambientes das guerras atuais. Vem, Jesus, que tu venhas reflorir os caminhos, tornar os desertos do sofrimento humano em jardins e mais adiante, em oásis de vida feliz, como pedacinhos dos céus a serem assentados no mundo dos vivos, tanto quanto no mundo dos desencarnados, como uma medida de misericórdia tão fundamental, tendo em vista os horrores que vemos todos os dias no Brasil e no mundo inteiro. Abençoa-nos, Jesus, como família, estudando a ciência da mediunidade. Mas muito além disso, Jesus, ensina-nos o teu evangelho de amor, para que ao nos despedirmos desta vida, encontremos os raios do divino sol que tu és, devidamente espalhados pelo orbe inteiro, e também tornando possível a nossa caminhada em parâmetros de vida eterna para as esferas onde o vosso amor é ainda mais prevalente. Que as estrelas sorriam para a humanidade do planeta Terra. Sírios e Canopus, Capela, Antares e Vega, Aldebaran e Betelgeuse, as Pleiades, e entre elas Órion, todos os mundos cheios de amor, e que as suas humanidades, que contemplam as belezas do Criador e Pai, do grande universo, no infinito e na eternidade. Venham até nós, sustentando o planeta Terra em paz, para o benefício de todos. Muito obrigado. E que possamos, então, ir concluindo o nosso estudo sobre a mediunidade deste 18 de março. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem. Estão todos bem, gente?
Então, vamos nos despedindo, não é? Uma boa noite para todo Boa mundo. noite para todos. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite. noite, Boa cantores. noite. Boa Nos noite. vemos. Muito obrigada. Próximo. Até a próxima, Deus. Obrigado, boa